Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, na disciplina de português, nós vamos falar sobre dois assuntos. Nós vamos falar sobre estrofes, rimas e versos e também vamos falar sobre aspas e travessão. O que seriam estrofes, rimas e versos? Quando nós temos um texto, como por exemplo o do Burrico Cantor, que ele é em formato de poesia, ele é uma narrativa poética, nós temos estrofes. Estrofes são os pedacinhos do texto. Então, quando tem um pedaço de palavras, de frases escritas, tem um espacinho em branco e outro pedaço, cada pedaço desse é chamado de estrofe. Os versos são as frases que tem ali, geralmente uma rima com a outra, né? Tem as frases do poema. A linha da estrofe é um verso. As rimas são quando uma palavra combina com a outra. Por exemplo, lá na narrativa poética, a fábula em versos do Burrico Cantor, ela começa assim: carregado ia um burrico muito triste com a vida. Para esta vida cansativa deve haver uma saída. Então, a rima é quando a palavra que o primeiro verso termina combina com a palavra que o segundo verso termina. Então, ali na questão 2, da página 50, tem um exemplo. À procura de uma ideia para deixar de trabalhar, ele ouviu um canarinho lá no galho a cantar. Então, nós temos duas palavras nessa estrofe que rimam, que é trabalhar e cantar. Então, sempre quando tem palavras que terminam de uma forma semelhante ou que elas têm o mesmo som quando nós falamos, terminam com o mesmo som, elas são uma rima. Geralmente essas rimas elas aparecem nos versos, nas poesias. Na página 51, na questão 3, vocês vão completar o quadro conforme o exemplo. Então, o primeiro exemplo está ali, ó. São rimas que são encontradas já no texto. Atribulada no texto rima com folgada. Percebam que ali no final a palavra ela termina da mesma forma, com o A, o D e o A. Ambas terminam da mesma forma. Ada, atribulada, folgada. Então as duas elas rimam por isso. E no terceiro quadradinho vocês vão escolher outra palavra que vocês conheçam para rimar com essas palavras que a tabela trouxe como exemplo. Então, ali tem a palavra que foi escolhida para rimar com atribulada, foi estrelada, também termina da mesma forma. Então, quando a palavra ela termina da mesma forma, ela tem a rima. Então, relembrando, o verso é cada linha do poema. A estrofe é cada pedacinho que é dividido entre um espaço, é cada trecho do poema. E a rima é quando as palavras terminam de uma forma parecida ou até mesmo igual e rimam entre si. É importante lembrar que a rima não quer dizer que as palavras elas têm o mesmo significado, mas apenas terminam de uma forma semelhante. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as aspas e o travessão. As aspas e o travessão nós também podemos encontrar nas fábulas. São muito comuns porque as fábulas são histórias onde existem muitos diálogos. E o travessão, que nós já vimos em outra aula, o travessão ele sempre aparece antes de uma fala. Quando alguém fala alguma coisa, lá na história aparece um travessão, que é um risquinho antes da frase do personagem. Página 51, na questão 4, temos um exemplo. Releia esse trecho do texto e sublinhe a fala do burrico. Carregado ia um burrico muito triste com a vida. Para esta vida cansativa deve haver uma saída. Então, o que aconteceu aí nesse trecho? Nós não tivemos um travessão, mas nós tivemos aspas. Aspas são esses dois risquinhos, um de cada lado da frase ou da palavra. Elas também indicam uma fala. Vocês vão perceber algumas vezes nas fábulas, nos textos, outros textos que vocês lerem também, que a fala ela vai ser representada com travessão ou também
com aspas. Na questão 5 da página 52, vocês vão estar procurando, pesquisando aí na casa de vocês. Pode ser em revista, em jornal, algum livro antigo que vocês tenham. Trechos de histórias que indiquem falas e estejam marcados, né, com travessão e aspas. Na questão da página 52, imagine só, vocês vão imaginar uma conversa entre o burro e o canarinho. Vocês podem criar da forma que vocês acharem mais interessante e vocês vão estar escrevendo de forma que vocês coloquem o travessão ou as aspas nas falas dos personagens. Lembrando que quando tiver travessão, não precisa de aspas. Quando tiver aspas, não precisa travessão, porque um substitui o outro. Outro ponto importante para vocês saberem é a diferença. Como que eu sei quando que eu coloco aspas, quando que eu coloco travessão? É o seguinte, as aspas, elas aparecem quando a frase ela está mais lá no meio da história. E o travessão geralmente aparece no começo das frases, no começo ali do verso da estrofe, quando começa, ele tem o travessão. Isso não quer dizer que vocês não podem estar usando. Se caso vocês criarem uma história e colocarem as aspas ali quando o personagem for falar num trecho maior, não estará errado. Mas mostrando para vocês o que geralmente vocês vão encontrar nas histórias. Só para vocês entenderem, quando vocês estiverem lendo alguma história, mas por que só tem travessão e não tem aspas? Por que só tem aspas e não tem travessão? Lá no livro de atividades, nós vamos ter 2 páginas para trabalhar. Na página 26, vocês vão reforçar o que vocês aprenderam sobre estrofes, versos e rimas. Na página 27, vocês vão estar reforçando sobre as aspas e o travessão. Na última questão da página 27, novamente vocês vão recortar de jornais e revistas trechos em que o travessão ou as aspas são usadas para indicar a fala de personagens e depois colar ali no quadro. Então é isso, pessoal. A nossa aula de português hoje acabou. Hoje nós falamos sobre estrofes, rimas, versos, falamos sobre aspas e travessão. Aspas são utilizadas para indicar diálogo, travessão também usado para indicar diálogo. Estrofe é o trecho da poesia, do texto. São palavras que rimam umas com as outras, que combinam, possuem um final semelhante ou igual. E verso é cada linha do poema. Até amanhã. Tchau, tchau para vocês.